E como o pastor Flávio falou, nós temos uma amizade já de um tempinho até bom, né? E sempre a gente procura cultivar, irmãos, e alimentar as boas amizades, né? Os bons relacionamentos. E eu dou graças a Deus pela vida do pastor Flávio, da pastora Rosinha, dos seus filhos e dessa igreja. Porque a gente que já se conhece há bastante tempo e sabe da trajetória, né, de toda a vida, e a gente vê que a igreja tem crescido, e isso é o mais importante, né, irmãos? Porque quando a igreja ela cresce, isso mostra ou demonstra que a ação de Deus está sobre essa igreja. Então, que vocês continuem nessa busca pelo poder de Deus, ajudando, e eu tenho certeza que daqui a um tempo, eu não sei como o pastor Flávio vai fazer, mas vai ter que alargar ainda mais, porque eu tenho certeza que a tendência é Deus encher cada vez mais esse lugar. Amém? Hoje eu estou aqui com a minha família, né? Hoje eu trouxe minha família, trouxe minha esposa, a Fabiana, meus 2 filhos, minha sogra veio também, e deixamos lá na igreja já uma pessoa para ministrar no nosso lugar. Então hoje estamos aqui com o coração completamente em paz e feliz, podemos estar junto com os nossos irmãos. Queria que vocês abrissem aí suas Bíblias em Efésios, no capítulo 1. Eu vou procurar tentar ser o mais breve possível. Por isso eu cochichei aqui no ouvido do pastor Flávio e pedi a ele perguntei a ele se dava para terminar o culto hoje 10 horas, se não tinha problema, né? Ele disse que não tinha problema, então o pastor falou, a gente tem que obedecer, né, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 15, irmãos. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos céus, à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Amém? Diga assim, glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre esse texto que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 1, no verso 15 ao 23, e eu trago como tema dessa mensagem os aspectos da oração de Paulo.
A primeira coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite é sobre o versículo 16, que diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17, ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Eu não sei se em algumas Bíblias de vocês a tradução seja os olhos do vosso coração, e talvez em algumas tenha coração, outras tenham entendimento. Na minha aqui tem entendimento. Então, irmãos, a gente vê que Paulo, ele começa escrevendo essa palavra, e ele começa falando que ele está orando, que ele não cessa de orar pela igreja, pelaquela igreja, que ele está intercedendo a Deus pelaquele povo. Paulo, ele coloca aqui a sua preocupação em estar sempre orando pela igreja, como cabeça da igreja, como sendo uma autoridade da igreja. Então Paulo demonstra essa preocupação. Ele diz: eu estou sempre dando graças a Deus por vós e me lembrando de vocês nas minhas orações. E lá no versículo de número 17, ele diz: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E no versículo 18, ele diz: e eu também oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Veja que há uma preocupação de Paulo em a igreja conhecer. Há uma preocupação de Paulo em a igreja ter conhecimento das revelações de Deus para ela. Como é importante a igreja ter conhecimento das revelações, da vontade de Deus para ela. Hoje nós, às vezes, ainda pecamos nisso. Porque parece que aquela palavra que diz assim: porque o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento, vem nos acompanhando ao longo de todos esses anos, esses séculos e anos que tem se passado. Porque uma coisa que a igreja muitas vezes perde, ela perde porque não conhece, porque não sabe muitas vezes dos seus direitos, daquilo que foi conquistado para ela, daquilo que foi oferecido a Deus para a igreja. Então Paulo, ele está dizendo: eu oro a Deus para que Ele abra os olhos do vosso entendimento. Por que nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento aberto? Porque Paulo se preocupa, porque Paulo quer que a igreja entenda, porque que ele quer que a igreja tenha conhecimento. Primeiro que nessa passagem, em que em algumas traduções diz os olhos do vosso coração. Claro que coração não tem olho, né, irmãos? Às vezes a gente costuma dizer tem algumas expressões que: eu vou dar um beijo no teu coração. Vai abrir o peito da pessoa e dar um beijo no coração. Claro que coração não tem olho. Mas isso daqui, irmãos, é um dizer judaico, que quer dizer o seguinte: eu oro a Deus para que vocês tenham o entendimento de vocês aberto, para que vocês não errem, para que vocês não cometam erros, para que vocês não sejam pegos na ignorância de vocês. Então Paulo estava dizendo: vocês precisam ter o entendimento de vocês aberto, vocês precisam entender a vontade de Deus para a vida de vocês. Vocês precisam entender
sabe, as revelações de Deus. Vocês precisam entender aquilo que Deus conquistou para a vida de vocês, para que vocês não percam o melhor de Deus na vida de vocês. Então, que nós tenhamos o nosso entendimento aberto, para que a gente possa compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa compreender, para que a gente não seja, ignorantes na palavra, para que a gente não perca as melhores coisas de Deus, os melhores presentes que Deus tem para você. Por que é tão importante conhecer? Por que é tão importante ter entendimento das coisas? Porque o povo perecia por falta de conhecimento. Nós perdemos muitas coisas por não conhecê-las. Foram feitas orações aqui nessa noite por pessoas, cada uma às vezes com o seu problema, com a sua dificuldade. Mas de uma coisa eu tenho certeza e convicção, que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é, de edificação, Deus deseja para mim e para você. Deus deseja que você tenha um corpo saudável, Deus deseja que você tenha uma mente saudável, Deus deseja que você tenha um espírito renovado, porque tudo que é bom Deus deseja para a igreja. Mas por que é tão importante nós termos conhecimento? Porque Paulo está falando que é importante, que ele ora a Deus para que a igreja abra o entendimento dela. E aí eu vou falar para vocês sobre 3 coisas essenciais dessa oração de Paulo. A primeira, para que a igreja conhecesse a sua posição espiritual, a sua posição no mundo espiritual. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós perdemos as coisas porque nós não conhecemos a nossa posição no mundo espiritual? Sabe que muitas vezes nós oramos da maneira errada, porque nós não conhecemos a nossa posição no mundo espiritual. Veja, lá no versículo 18, quando ele diz assim: para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja que existem heranças para a igreja, que Deus conquistou através de Jesus para o seu povo. Heranças essas que muitas vezes nós não conhecemos. E por nós não conhecermos, muitas vezes nós não nos apossamos dela. Porque eu só posso me apossar de uma coisa que é minha, de uma coisa que eu sei que eu tenho direito, de uma coisa que foi conquistada para mim. Você vai se apossar de algo que não é seu? Alguém que está sentado do seu lado deixa uma carteira cheia de dinheiro, se levanta e vai embora. Você vai pegar essa carteira, tirar o dinheiro e botar sua carteira no banco? Vai ou não? Graças a Deus, né, irmão? Porque não é sua. Porque o dinheiro não te pertence. Mas se aquilo é seu por direito, é claro que você vai pegar. Nós só tomamos posse daquilo que é nosso. E como que nós vamos tomar posse de coisas, de heranças de Cristo para nós, se nós não conhecemos essa herança? Então a primeira coisa que eu queria passar para a igreja é a sua posição no mundo espiritual. Aonde é que você está? Aí eu queria que você fosse lá para o capítulo 2, no verso 4. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele,
fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você sabe qual é a posição que você está? Versículo 4 diz que o poder de Deus, que ressuscitou Jesus, colocou Jesus à direita de Deus, amém? Lá no céu. E no versículo 4 do capítulo 2 está dizendo que Cristo nos colocou com Ele neste mesmo lugar. Ou seja, no mundo espiritual, você está ao lado de Jesus, à direita do Pai. Não estamos falando aqui de coisa física ou geográfica, não é fisicamente, você não está lá fisicamente ou geograficamente, mas você está lá no mundo espiritual. No mundo espiritual, você está sentado ao lado de Jesus, à direita de Deus. Sabe o que é isso? Lugar de autoridade. Diga para o seu irmão, você tem autoridade. A Bíblia diz assim: vocês devem saber para qual esperança vocês foram chamados. A Bíblia fala da herança que nos foi dada em Cristo. Veja onde é que você está, meu irmão. No mundo espiritual, você está ao lado de Jesus, porque no versículo de número 6 ele diz: Ele nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, quando você faz aquela oração, que o pastor Flávio já fez aqui, para você aceitar Cristo na tua vida, e você diz: Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, a partir de hoje eu vou te servir por toda a eternidade. Ali você está aceitando a Jesus. E naquele momento Jesus está o quê? Perdoando os teus pecados, apagando, meu irmão, apagando a tua dívida. Mas naquele momento Jesus não está só perdoando os teus pecados. Ele não está só apagando as tuas dívidas. Ele está também te colocando ao lado dele, à direita de Deus nos céus. Isso é, Ele está te dando autoridade, te elevando ao nível de autoridade. A igreja não está fisicamente lá, mas espiritualmente a igreja está num nível elevado de autoridade. Nós, a igreja, Paulo estava falando para aquela igreja, mas também está falando para você, para mim, para a igreja, hoje, que nós ocupamos um lugar de autoridade ao lado de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Abra a sua Bíblia, por favor. Se nós somos filho, logo somos também o quê? Herdeiros de quê? E co-herdeiros de quem? Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos. A herança de que Paulo fala, a herança de que Paulo diz que Jesus deu aos seus santos, meu irmão, isso quer dizer o quê? Que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos, de toda a autoridade que Ele tem revestido a igreja. Por isso Paulo diz, é importante que vocês entendam. Por quê? Porque muitas vezes a igreja se comporta como se ela não tivesse autoridade, como se ela não tivesse direitos, e às vezes nós deixamos o inimigo nos roubar
aquilo que por direito é nosso, porque nós não conhecemos, não temos entendimento. Mas nessa noite eu quero que você entenda, meu irmão, que Jesus te colocou como herdeiro de Deus que você é, co-herdeiro com Cristo, num lugar, numa posição de autoridade. Verso 20, Paulo fala, que se manifestou em Deus, que manifestou em Cristo essa herança, fazendo-nos assentar à direita de Deus nos céus. Irmão, não tem coisa melhor do que você saber que você, sendo um homem natural, cheio de defeitos, que erra, porque nós erramos, mas que mesmo com tudo isso pesando contra nós, existe uma herança, existe um poder que foi liberado, e que esse poder nos coloca ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esse poder nos coloca ao lado de Deus. O que isso quer dizer, meu irmão? Que nós, como igreja, somos a autoridade desse mundo. Que nós, como igreja, fomos colocados por Deus como autoridade deste mundo. Às vezes nós não entendemos e nos comportamos como pessoas que se entregam muito fácil ao fracasso. Já foi, já perdi, Deus não queria, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Às vezes nós temos medo. Eu quero que você entenda uma coisa: por que que Deus nos colocou nesse nível de autoridade? E o que esse nível de autoridade traz de benefícios para mim e para você? Primeira coisa, irmão, você não precisa ter medo de nada. Você não precisa, olha, isso eu falo porque eu vivi isso na minha vida. Eu não sei se eu já contei isso aqui, espero que não, mas se eu tiver contado, vou contar de novo. Às vezes nós temos medo, às vezes a igreja tem medo, tem muito crente que tem medo. Eu queria que, se você tivesse medo, não tenha mais. Porque você está num nível de autoridade diferenciado. Porque você está numa posição espiritual, a igreja está numa posição espiritual diferenciada. Então, se alguém aqui tem medo de dormir no escuro, não tenha medo. Se alguém aqui tem medo de macumba, de alguém que vai jogar uma macumba em você, ai meu Deus do céu, é macumbeiro, eu discuti com o macumbeiro, ele vai jogar uma macumba em mim, e agora meu Deus vai pegar a macumba, ai meu Deus, e agora, e agora? E às vezes a gente fica nessa paranoia, com medo das coisas do diabo, com medo das coisas que o inimigo tenta lançar contra a igreja. Quantas pessoas não têm medo? Quantos crentes, meu irmão, não têm medo muitas vezes, sabe, você vai passar num lugar, está ali um despacho, às vezes o cara vira, passa por outro lado, porque ele tem medo. Porque às vezes nós temos medo das ações do inimigo nas nossas vidas. Alguém disse uma palavra, eu vou amaldiçoar a tua vida, tua família vai ser assim, e às vezes o crente vai para casa e diz, meu Deus, essa palavra vai pegar, ai meu Deus, a minha família, ele disse que a minha família ia acontecer isso, que eu ia perder o meu emprego, essa palavra vai... E nós temos medo dessas coisas. Logo quando eu casei, e quando eu casei, irmãos, eu casei com a cara e a coragem, né? Tinha nada. Nada. Mas casei, porque já estava namorando há 3 anos, e tinha que casar, né, irmão? Tinha que casar. E casamos, sem ter nada. E tinha um irmão na igreja, Flávio conhece, pastor Laudenino, não sei se já veio aqui, mas vocês devem conhecer. Ele tinha uma casa na rua 7. E ele foi pastorear a igreja de Aracoiaba, e ele chegou para mim e disse, Mário, tu quer essa casa para tu morar? Não precisa pagar nada.
paga só a luz, porque até a água era conjugada com a casa do irmão que morava ao lado. Aí ele deixou de herança ainda para mim a água conjugada com o irmão. Eu digo, tá bom demais, vamos ganhar uma casa para morar, não vou pagar água, só a luz. Tá bom demais. E fomos morar nessa casa. Só, irmãos, e quando nós chegamos lá, nós descobrimos que a casa não era vizinho, era parede com parede. Era aqui a parede da casa, da sala, e aí do outro lado era um terreiro de macumba. E aí eu e a Fabiana morando sozinho, né? 2 pessoas inexperientes e morando do lado do terreiro de macumba. Mas morar ao lado do terreiro de macumba não era o problema, irmão. Qual o problema? De morar ao lado de um terreiro de macumba, de morar ao lado de um cemitério. Qual o problema? Você tem medo de alma? Aí vai sair uma alma de dentro e vai... O problema não era morar parede com parede. O problema era o barulho que eles faziam, irmãos. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, era toda hora. E eu ia para a igreja, era o alívio da minha vida, quando a gente saía de casa para ir para a igreja. E eu pensava comigo, meu Deus, eu pensei que isso era uma bênção, mas eu descobri que isso é uma maldição na minha vida. E eu chegava da igreja louco para assistir um jogo. Quando eu abria, parecia que ele ficava olhando por algum buraco, eu não sei qual era. Mas quando eu ligava a televisão, meu irmão, começava os batucos nos tambores, e eram umas pisadas de pé. E eu pensava que tinha hora que eu disse, a casa vai cair. Ao ponto de muitas vezes eu já pensei em fazer isso, irmão. Eu olhava assim para uma pedra que tinha no quintal desse tamanho. E eu pensava, eu disse, Deus, eu vou jogar essa pedra assim para cima. Eu não sei na cabeça de quem ela vai cair. Mas eu vou jogar assim, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais isso. Aí um dia, irmãos, a gente estava lá, e eu pensei com a Fabiana, a gente está brigando da forma errada, eu quero jogar pedra na cabeça dos outros, eu quero quebrar o telhado da mulher, a gente está brigando da forma errada, vamos fazer a coisa diferente? Vamos chamar os irmãos para fazer uma vigília. Então, no momento que eles estiverem batendo a macumba deles lá, chamando os capetas, a gente vai estar aqui chamando o Espírito Santo, cantando louvor. E assim eu fiz, irmão. E naquele dia Deus me ensinou pela primeira vez o que é autoridade no mundo espiritual. O que é que nós temos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo espiritual. E aí, quando deu 10 horas, os irmãos chegaram lá em casa, eu disse, vão se preparando aí, vão tomando uma águazinha, né, aquecendo a garganta, porque o negócio vai começar já já. Irmão, quando deu 10h30, começou. Batido no tambor, era tambor para lá, tambor para cá, tambor para lá, tambor para cá, chamando o santo para lá, capeta para lá, e eu só naquele negócio, eu digo, agora vamos orar. Peguei o violão e começamos a cantar louvor, e era louvor para lá, louvor para cá, louvor para lá, louvor para cá, meu irmão. Teve uma hora que eu disse, irmão, vamos colocar a mão aqui nessa parede. Aí chamei os irmãos, colocamos as mãos na parede e começamos a orar. Senhor, em nome de Jesus, derruba esse capeta, em nome de Jesus, repreende essa obra diabólica, em nome de Jesus, Senhor, quebra esse tambor. Tu disse, eu não aguento, Senhor, só o teu poder para me livrar disso, irmão. E assim nós fizemos. Quando deu mais ou menos 1h da manhã, houve um silêncio. Ficou tudo em silêncio lá. E de repente nós ouvimos uma zoada lá do lado de fora. Só que nós não saímos para fora para ver o que é que nós... Não somos doidos de fazer isso, né, irmãos? Ficamos lá dentro mesmo. E aí acabou. E nós continuamos orando o resto da noite. Quando foi pela manhã, uma pessoa que morava em frente, que era conhecido nosso, chegou e disse assim, rapaz, o que foi que vocês fizeram? Eu disse, por quê? Porque esse olho macumbeiro saiu de dentro do terreiro de macumba e vieram tudo para a tua porta, aí para o teu portão, colocaram as mãos e começaram a espraguejar, dizendo, rapaz, esse homem está orando, não está descendo nenhum capeta, não está descendo nenhum santo, meu Deus do céu, o que é que esse cara está fazendo? Eles ficaram na parede, no portão, espraguejando. Por quê? Porque naquele dia não desceu um santo, né, irmão? Um demônio desgraçado, sabe, irmão, para fazer zoada, e eles desistiram de fazer a macumba. E nós descobrimos o quê? Nós descobrimos, meu irmão, que
que no mundo espiritual a igreja tem uma posição de autoridade, e se a igreja souber que tem essa posição e usar essa posição ao seu favor, pode ter certeza que as obras do diabo vão cair em nome de Jesus. Eu descobri naquele dia que o Salmo de número 91, versículo 7 estava mais do que certo. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a igreja fica de pé em nome de Jesus. E eu disse, então agora eu descobri o segredo. O segredo é na hora que bater a macumba, a gente orar. O segredo é na hora que começar, a gente orar. E assim a gente fez, e tantas coisas aconteceram, irmão. Aconteceu um dia, o marido da mulher chegou, que era o único santo naquela casa. O marido da mulher chegou, era um santo que gostava de uma bebida, mas era santo. O marido da mulher chegou, embriagado, estava lá batendo a macumba. Meu irmão, ele começou a chutar, era santo no meio da rua, era a imagem do Zé Pilantra, do não sei quem, voando para o meio da rua e o homem jogando tudo para o lado de fora. E eu disse, meu Deus do céu, Deus converteu esse homem, glória a Deus. Irmão, sabe o que aconteceu? Depois de alguns anos, a mulher que era a chefe, né? Não sei como é a mãe. Tem um pai de santo, ela devia ser a mãe do santo, né? A mãe do santo se converteu. Aí onde era o terreiro de macumba, acabou. Se tornou uma confecção. Se nós entendermos a nossa posição no mundo espiritual, que nós não estamos aqui na terra para baixar a cabeça para diabo, nós não estamos aqui da terra, meu irmão, para sermos vencidos pelo inimigo, mas que nós estamos aqui numa posição de autoridade, porque fomos colocados nessa posição pelo próprio Jesus, a igreja vai avançar. Amém? Deuteronômio no capítulo 28, no versículo 7, a Bíblia diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os que se colocarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 fugirão. Meu irmão, o diabo pode até se colocar contra você. Os inimigos podem até se levantar contra a igreja. Mas tenha certeza de uma coisa, a igreja está numa posição de autoridade elevada. No mundo espiritual, meu irmão, a igreja tem uma posição de autoridade elevada. E a Bíblia diz que se vierem por um caminho contra ti, irão fugir por 7. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da tua vida. E Ele não deixa a igreja desamparada. Lucas 10:19 diz o quê? Porque eu vos dei autoridade. A quem Jesus deu autoridade? Diga assim, deu autoridade a mim. Olhe para o seu irmão e diga para ele, Jesus te deu autoridade. Ele disse, porque eu vos dei autoridade. Para quê? Simplesmente para você estar sobre todo o império do diabo, nada poderá te atingir, porque eu, Jesus, dei autoridade à minha igreja. Nós temos autoridade, não foi dada por um juiz humano, não foi dada por um delegado, foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, essa autoridade à igreja. Use a autoridade que Deus tem te dado. E você vai ver que coisas tremendas vão acontecer. Segundo, o poder disponibilizado para essa igreja. Versículo 19 de Efésios. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Veja, irmãos, que a Bíblia, no versículo 19, usa os seguintes adjetivos para falar do poder de Deus: suprema grandeza, poder conosco, operação da força, e novamente usa a palavra poder. E se nós formos ver essas palavras, porque se a gente ler isso aqui, parece que não vai fazer sentido nenhum. Mas quando a gente vai procurar ver essas palavras
no grego, e hoje tem uma coisa muito importante que você não precisa mais nem ter dicionário. Você tem um Google, né? Você vai lá e já procura a palavrinha, ela já aparece, né? E ainda aparece na forma mais fácil ainda, que aparece uma mulherzinha falando, você não precisa nem ter o trabalho de ler. Aí você vai lá e você pesquisa. A palavra do versículo 19, que diz suprema grandeza. Essa palavra no grego significa um poder impossível de se medir, incomensurável, extraordinário, um poder imaginável. Olha, irmão, suprema grandeza, algo que não se pode medir, um poder maravilhoso. Então a Bíblia está dizendo no versículo 19, que o poder disponibilizado para a igreja é um poder que não se pode medir, é um poder grandioso, maravilhoso, um poder que está acima de todos os poderes. A igreja foi dada esse poder, um poder de uma suprema grandeza, um poder que não pode ser medido. Aí nós vamos ver mais adiante a seguinte palavra: a suprema grandeza do seu poder. E essa palavra poder no grego significa dínamos, que dá a ideia da palavra dinamite. O que isso quer dizer, irmão? Que o poder do versículo 19, você sabe para que serve o dinamite, não sabe? Então se você vem, tem uma parede, você coloca um dinamite, ela explode e a parede cai e você passa. Se você quer quebrar uma rocha, você põe uma dinamite, ela explode e a rocha quebra. O que Deus está querendo dizer para nós? Que a igreja foi dado esse poder do dínamos. Quando você vem, tem uma parede, ela explode essa parede e você passa. Tem uma rocha, ela explode essa rocha e você passa. Sabe por quê? Porque nada pode parar uma igreja que possui o poder de Deus. Se você tem o poder de Deus na sua vida, se você tem o poder do dínamos na tua vida, nada pode te parar, nada pode impedir o teu avanço. Então se você vem andando e você vê algo na sua frente, e você diz: aqui se levantou uma barreira, e agora? Use o poder de Deus, use o poder do dínamos, e essa parede vai cair. O que você acha que derrubou as muralhas de Jericó? Você já viu alguma coisa cair no grito? Tente derrubar isso aqui no grito. Pode gritar, irmão. Grite, mas grite até você estourar todas as vezes de sua... Veja se ele vai cair, se ele vai mesmo se mexer. O que derrubou as muralhas de Jericó não foi o poder do grito, mas foi o poder do dínamos, foi o poder de Deus que agiu naquele lugar. E é o que derruba as muralhas, é o que tira da frente tudo que se coloca contra a igreja. Porque a igreja foi dada este poder. Aí nós vamos encontrar mais à frente a palavra operação, versículo 19. Operação da força. Essa palavra, ela quer dizer energeia no grego, que vem de energia. Você sabe o que é ter energia, né, irmão? Você já viu uma criança que tem energia dentro da igreja? Tem aqui, irmão, criança que tem energia? Tem, né? Ela corre à igreja, sobe no banco, sobe no púlpito, pula nas costas do pastor. O pastor quer pegar ela, mas ela passa debaixo da perna dele, ela vai, mexe com um, mexe com outro, mexe com outro, e mexe com outro, e mexe com outro. Mas sabe por quê? Porque ela tem energia. É uma pessoa energética, não é uma pessoa que tem energia, sabe? É uma pessoa que acorda de manhã, 5 horas da manhã, e já acorda com aquela energia e quer correr. Quando eu saio para trabalhar, meu irmão, saio para trabalhar às 5h20 da manhã, passo por ali, aí eu vejo um bocado de gente correndo. Eu digo: meu Deus, o povo se acorda 4h30 para correr. Que coragem esse povo tem. Eu vou na esquina, eu quero ir de carro, porque eu tenho preguiça de ir a pé. Mas a energia, sabe, meu irmão, essa palavra operação ou eficácia quer dizer energia. Energia, meu irmão, uma energia suprema de Deus, uma energia poderosa de Deus.
E essa energia que a Bíblia fala, é uma energia, meu irmão, que não acaba, é uma energia que se renova. A Bíblia diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, amém? Aqueles que esperam em Deus nunca se cansam, e quando eles estão cansados, Deus derrama o poder sobre a vida deles, e são renovados em nome de Jesus. Quem muitas vezes perde energia é o pastor. Porque pastor tem que... Você vê o pastor Flávio assim, gordinho? Mas eu vou lhe dizer um negócio, irmão. Tem que ter energia. E às vezes a energia acaba. Mas quando a energia acaba, o que nos alegra é esse versículo. Porque o pastor Flávio, que espera no Senhor, ele às vezes vai dormir esgotado. Ele às vezes vai dormir, é problema daqui, é problema dali, é reclamação daqui, faz uma coisa, um não gostou, aí assim, e aquilo vai consumindo energia, e às vezes o camarada vai dormir à noite, o pastor Flávio vai dormir à noite, está esgotado, meu irmão. Mas aí eu tenho certeza, a pessoa diz assim para Deus: Senhor, eu preciso de renovação de energia na minha vida. E aí nós nos lembramos desse versículo, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uma energia que não acaba, uma energia que está sempre ativa, e quando ela diminui, Deus renova essa energia. Então Paulo está dizendo: eu quero que Deus abra o entendimento de vocês. Eu quero que Deus abra o entendimento da igreja, para que ela entenda que esse poder, que essa suprema grandeza, esse poder que não se pode medir, foi dado a ela. Para que a igreja entenda que o poder, que é o dínamo de Deus, vai sempre atuar em favor da sua igreja. Para que ela entenda que essa energia que nunca acaba vai nos acompanhar até o dia de Jesus nos arrebatar e nos levar para o céu. Nós vamos ver mais adiante da força do seu poder. A palavra força no grego significa kratos, que quer dizer, meu irmão, um governo dominante. Quer dizer que o governo de Deus, a força de Deus, opera com um governo dominante. Com um governo que é exercido com autoridade. Um governo que ninguém pode tomar. Um governo que não pode ser usurpado. Esse é o governo de Deus. Vocês já viram aquela palavra democracia? Cracia quer dizer o poder do demo, mas não é o poder do demônio não, viu, irmãos? Porque demo é uma palavra grega, que quer dizer povo. Então democracia é o poder do povo. E força é o kratos de Deus, que significa um governo dominante. Paulo está orando, pedindo a Deus que esse poder, que essa força seja atuante na igreja. Que a igreja tenha o poder de dominar as ações do mundo espiritual. Que a igreja tenha o poder dela exercido no mundo espiritual. Para quê? Para quebrar as ações do inimigo. Para impedir o avanço do inimigo. Isso é a força de Deus na igreja. Isso é o poder dominante de Deus. Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O diabo pode tentar impedir o seu avanço,
impediu o avanço da igreja. Mas se Deus te der o entendimento, e se você buscar esse entendimento, você vai compreender que nenhum dos planos de Deus na tua vida podem ou serão impedidos. Que nenhum dos planos de Deus para essa igreja, pastor Flávio, pode ou serão impedidos, mas no nome de Jesus Cristo, todos os planos de Deus para esta igreja serão realizados em nome de Jesus e na força do poder que exerce na igreja. Por último, no versículo que nós vamos falar, do versículo 19, nós encontramos novamente a palavra poder. Mas diferente da primeira palavra poder que nós achamos, ela tem um outro significado. Essa palavra é a palavra ischus, que no grego significa um poder latente, um poder que emana do interior. Você sabe, meu irmão, por que existe um poder que emana do teu interior? Porque em Atos a Bíblia diz o seguinte: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder que emana de dentro da igreja é um poder dado por Jesus através da pessoa do Espírito Santo. É uma essência de Deus para a igreja. É uma essência, um poder que emana de dentro para a igreja. Você sabe o que é o bom de tudo isso? O bom de tudo isso, irmãos, é que esse poder está disponibilizado para você. No versículo 19 ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Um poder de Deus para quebrar, um poder de Deus para desfazer, um poder de Deus para restaurar a tua família, um poder de Deus, meu irmão, para restaurar a tua vida, um poder de Deus para te fazer mais do que vencedor. Esse poder está disponibilizado para a igreja. Esse poder é uma herança de Cristo para mim e para você. Um poder que foi disponibilizado para você. Agora eu pergunto para você: você está disposto a usar do conhecimento que Deus tem te dado e exercer esse poder aqui na terra? Amém? Amém? Glória a Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo diz assim: porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o poder dado por Deus, meu irmão. O poder que nós recebemos para lutar é um poder grandioso. É uma força que não se pode jamais ser retirada de você. Porque é uma herança de Deus para a igreja. É uma herança de Deus para a tua vida. E terceiro, e não tão menos importante, Paulo trata da missão da igreja. Versículo 15. Pelo que ouvindo eu também falar da fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e do nosso amor para com todos os santos. Paulo está falando o seguinte: eu me alegro porque eu tenho escutado as pessoas me falarem da fé de vocês, da fé que existe em vocês no Senhor, e do amor de vocês para com todos
os santos. A igreja tem uma missão na terra. E o primeiro aspecto dessa missão é amor para com todas as pessoas. Jesus disse, o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como? A ti mesmo. A missão da igreja, amar a Deus e ao próximo. E amar ao próximo não quer dizer amar a quem te ama, a quem te faz o bem, a quem é bondoso com você, a quem te trata bem todo dia. Porque Deus nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós éramos infiéis, quando nós estávamos mortos no pecado. Deus não nos amou, ou não amou só os que eram puros e santos. Deus amou o pecador, e amou tanto o pecador que enviou o seu filho para morrer por ele. Nós éramos cheios de defeitos e ainda somos cheios de defeitos. E às vezes, ao invés de nós melhorarmos, nós só pioramos. Mas Deus nos amou e continua nos amando a si mesmo. Deus não ama só aquele que se ajoelha todos os dias para orar. Deus não ama só aquele que lê a Bíblia 3 vezes no ano. Deus não ama só aquele que jejua todos os dias. Deus ama também aquele que não faz isso. A missão da igreja é amar, mas não é amar só quem te ama. Existe uma frase em um livro que diz assim: o mundo não espera de você perfeição, ele espera coerência. Nós falamos de amor, nós falamos de amar, mas nós não demonstramos esse amor. Que coerência existe nisso? Se nós falamos de amor, que amamos, mas nós falamos mal do irmão. Se nós falamos de amor, que amamos a pessoa, mas nós só nos alegramos com quem nos favorece. Se algo me favorece, se algo está ao meu favor, então o resto que se lixe. Que amor é esse? Que coerência há em dizer que ama alguém, mas no momento em que essa pessoa precisa que você demonstre o seu amor, nós não amamos, não demonstramos. Jesus estava com os discípulos, e quando ele foi buscar uma ovelha perdida, Pedro ficou chateado. Porque Pedro achava que Jesus não deveria se misturar com aquele tipo de pessoa, mas Pedro esqueceu de quem ele era. Eu sou pastor de uma igreja, irmãos, e eu sei do que eu estou falando. Porque dentro da igreja, o que nós, pastores, mais vemos são problemas, às vezes relacionados a isso. Você morre de ensinar a igreja, você ensina, ensina sobre amar, mas na primeira oportunidade, não se mostra o amor. É irmão que chega falando do outro irmão. Ai, pastor, porque irmão tomou minha frente. Ai, pastor, porque esse lugar era meu. Ah, pastor, porque irmã fulano fez isso, fez aquilo, eu não gostei. Você fala de amor, nós falamos de amor. Estamos dentro da igreja falando de amor, e de repente vem um irmão desapercebido, pisa no nosso pé. Ele passa e diz: oi querido, a paz do Senhor. E você olha para ele e diz assim: passe logo, seu infeliz, porque senão eu vou dar uma tapa no seu pé do vidro, porque você acabou de pisar no meu pé.
Nós falamos de amor, mas muitas vezes nós não amamos. Nós falamos de amor, mas muitas vezes o nosso vizinho, que é o vizinho chato, que é o vizinho que pega no pé, que é o vizinho que fala mal, você nunca parou, eu nunca parei, para dizer: Senhor, olha pela vida dele, porque é uma alma perdida, e na oportunidade que Deus te deu, ou que Deus me deu, eu nunca cheguei onde ele estava, para dizer: filho, Jesus ama você. A missão da igreja é amar. Se nós não amarmos, que louvor nós poderemos dar a Deus? Paulo diz assim: eu louvo a Deus pela fé que vocês têm. Isto é, o amor que vocês demonstram para com os santos. Você sabe o que é o bom do amor? É quando você próprio não fala dele, mas quando as pessoas falam a teu respeito sobre o amor. É quando alguém chega e diz assim: irmão, vem cá, aquele irmão é da tua igreja. Poxa vida, ele me ganhou com a atitude dele. Eu sou pastor, mas às vezes me falta demonstrar amor. Porque nós somos provados todos os dias, irmãos. E minha esposa que está aqui comigo sabe disso. Ela melhor do que ninguém sabe disso, porque ela anda comigo direto. É me vigiando 24 horas por dia, irmão. Desculpa, irmão, não é isso não. Nós trabalhamos juntos. Sexta-feira, eu vinha e tinha um carro parado, mesmo eu vinha na avenida, tinha um carro parado, eu não sabia que o carro da mulher estava quebrado. E a gente ficou buzinando os carros para passar, que a gente estava na avenida. E aí, quando eu consigo passar, o cara que estava em frente da oficina, um funcionário, disse um palavrão desse tamanho comigo. Ai, irmão, eu parei o carro, abri a porta e disse assim: venha falar aqui agora. Às vezes a gente faz disso. Aí, imediatamente, Deus ele fala assim no nosso coração: que amor é esse? Porque você conhece a verdade, mas ele não conhece. É o amor que muitas vezes nós demonstramos quando nós estamos no trânsito. É o amor que nós demonstramos muitas vezes quando alguém nos magoa, nos machuca. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, porque ela diz assim, ela não se refere a outra pessoa, mas a você. Ela diz assim: quando você for até o altar, deixar a tua oferta e te lembrar que o teu irmão, veja que não foi você que cometeu o erro, mas foi o teu irmão que pecou contra ti. Não entrega a tua oferta não. Vai até ele. Se reconcilia com ele. Abraça ele. Diga que ama ele. Diga que você perdoa ele. E depois você vai e entrega a tua oferta. Porque a missão da igreja é amar. E se nós não amarmos a quem nós vemos, como poderemos amar a quem não vemos? Talvez você esteja aqui hoje e você tem alguém da tua família que você não fala. Alguém que pisou na bola com você, alguém que de alguma forma te feriu, que inventou alguma coisa sobre a tua vida, e você simplesmente deixou de falar com essa pessoa, mas você escuta quase todos os dias o pastor, a igreja, de alguma forma, falar do amor. Então hoje, antes de você dormir, se você lembrar que alguém pecou contra ti, não se esquece disso. A tua missão, a missão de Deus dada para você, foi amar a todos os santos. Segundo, versículo de número 22 e 23, para a gente vai concluir. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Cristo é o cabeça, amém? Nós somos o quê? O corpo, diga assim, o corpo. Isso, nós somos o corpo. Nós somos, porque a segunda missão da igreja é que nós somos a representação de Jesus aqui na terra. Porque Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Qual é a missão da igreja, irmão? Representar bem o seu
cabeça. Qual é a missão da igreja? Mostrar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor e que vale a pena servi-lo. Qual é a missão da igreja? Mostrar às pessoas que não existe caminho melhor do que o caminho de Jesus para ser seguido. Nós somos o corpo. Nós temos que agir como corpo. Nós temos que testemunhar como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra que o está representando. Você é membro desse corpo, amém? Você é um braço, uma perna, um pé. Nós temos que trabalhar juntos para representar Jesus aqui na terra. Mas não representar da forma como muitas vezes a igreja representa Jesus. Porque se você quer ver as piores formas de representar Jesus, vai na internet que você vê. Eu não estou falando de pessoas de igreja, meu irmão, que muitas vezes quer mostrar uma santidade absurda, uma santidade monstruosa, uma santidade que elas não têm. Eu estou falando de uma igreja que representa Jesus na sua essência. Como Jesus fazia, repartia, como Jesus fazia, não se importando com Ele mesmo, mas se importando mais com os outros, como Jesus fazia, meu irmão, demonstrando o poder de Deus na terra e salvando vidas através desse poder. Nós estamos aqui para isso. Ou você acha que eu e você estamos aqui só para sentarmos nessas cadeiras, vimos a um culto abençoado e depois voltarmos para casa? Alguma coisa Deus quer que a gente faça. E tem uma coisa, meu irmão, uma passagem na Bíblia que eu gosto de usar e que representa a igreja, e que é a representação que a igreja tem que ter. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês foram me ver. Quando eu estava enfermo, vocês foram me visitar. Como é que a igreja representa Jesus na terra? Alimentando os que estão com fome. Existem muitos que têm fome da palavra, que têm sede da palavra. Existem muitos que estão nus. Às vezes nós passamos, eu falo muito isso lá na igreja. Eu tinha uma coisa comigo, irmãos. Às vezes a gente, paga pelos outros, né? Chega aquela pessoa, pede um dinheiro para você, a gente já está tão assim que quer droga. Vou dar não. E às vezes Deus está nos dando uma oportunidade de ajudar uma pessoa. De representá-lo de verdade aqui nessa terra. Então eu passei a tomar uma atitude comigo. Eu digo, Senhor, eu não vou me importar se a pessoa estiver mentindo, eu vou fazer porque eu quero ajudar aquela pessoa. É isso que nós temos que fazer. Represente Jesus nessa terra. Mas você, para representar Jesus, não precisa ficar pulando, dando salto, correndo de um lado, correndo para o outro, passando o paletó, jogando lenço, fazendo isso, fazendo aquilo, porque isso é o poder de Deus, e não é isso. Jesus disse, deem de comer aos que têm fome e sede da palavra. Visitem os que estão doentes. Resgatem os que estão perdidos. Porque fazendo isso, vocês estão me representando como corpo que são nessa terra. A igreja representa melhor a Jesus, resgatando aqueles que estão perdidos. E eu queria encerrar nesse momento, dizendo para você, que a você, Ele tem confiado a missão
de amar a todos. E eu não estou dizendo que isso é fácil, mas foi nos dada essa missão, que a nós foi nos dado a missão de representá-lo, e devemos representar a Jesus bem aqui nessa terra. Que alguém chegue para você e diga assim: olha, eu me converti, porque eu vi na Igreja Sem Fronteiras amor. Olha, eu fui para Jesus, aceitei Jesus naquela igreja, porque lá eu vi Cristo resplandecendo na vida de cada pessoa que está dentro daquele lugar. Que as pessoas sintam orgulho em ter Jesus, porque quando elas olham para você, elas veem em você Jesus aqui nessa terra. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu pedi ao